Ó, dando continuidade, agora a gente vai ver potenciação. Só que quando a gente fala em potenciação, o pessoal muitas vezes não lembra do próprio conceito de potenciação, mas ele é muito simples. Na matemática, a potência é o resultado de um número multiplicado por si uma ou mais vezes. Ou seja, nesse exemplo aqui, 2 vezes 2 igual a 4, nós temos uma potência. A potência nesse caso é tanto o 2 multiplicando o 2, quanto o nosso próprio 4. Por que o 4? Porque o 4 é o resultado da multiplicação de 2 vezes 2, e os dois números se multiplicando, 2 e 2, também é uma potência, ok? Nesse caso, nós temos a potência de 2 elevado ao quadrado. O expoente serve para indicar quantas vezes um número está sendo multiplicado por si mesmo. Nesse caso, quando nós temos 2 elevado ao quadrado, isso significa que nós temos o 2 sendo multiplicado por ele duas vezes. Se num outro exemplo nós tivéssemos o seguinte: 3 elevado ao cubo. A lógica seria a mesma. 3 elevado ao cubo seria o 3 multiplicado por ele 3 vezes. Então, nós teríamos 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Ficou claro? Então, tá. Isso aqui, o expoente, serve para indicar quantas vezes esse número vai ser multiplicado por ele mesmo. E esse 3 elevado ao expoente 3 forma a potência de 3 elevado ao cubo. Tranquilo até aí? Vamos para o próximo tópico, que seriam as propriedades das potências, ok? O que vem a ser as propriedades das potências? A gente vai entender como é que as potências se comportam, ou seja, quando elas estão multiplicadas por elas mesmas, como que vai ficar esse expoente, quando o expoente é zero e etc. São os casos que a gente tem de potências. Isso que são as propriedades das potências. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver é o expoente zero, né? Quando a gente tem um número elevado a zero. Então, toda vez que nós temos um número elevado a zero, esse número é 1. Vamos ao exemplo. 5 elevado ao expoente zero, 5 elevado a zero, o resultado final disso vai ser 1. Qualquer outro número também vai ter vai seguir essa propriedade. Por exemplo, se nós tivermos 3 elevado a zero, o resultado final disso vai ser 1. Ok? A nossa segunda propriedade, ela fala sobre o expoente unitário. O que é um expoente unitário? É o expoente 1. Ou seja, quando eu tenho algum número sendo elevado a 1. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 4 elevado a 1. Como que vai ficar 4 elevado a 1? Vai ser o próprio 4, ok? Porque como ele está sendo elevado ao expoente unitário, expoente 1, o resultado dessa potência vai ser o próprio 4. A nossa terceira propriedade, ela fala do produto de potências de mesma base. Ela é uma propriedade muito simples, mas que requer um pouco de atenção. Então, você vai sempre conservar a base, né? Isso aqui eu estou relembrando vocês, quando a base ela é igual, tá? Então, não confundam. Essa propriedade só serve para bases iguais. Você vai conservar essa base e irá somar os expoentes, ok? Vamos ao exemplo. 5 vezes 5 vezes 5. Você está vendo que esses números a gente vai chamar eles de base, ok? Esses números são iguais, ou seja, aqui nós temos a mesma base. Todos esses números, já que não aparece, eles são elevados a 1, ok?
ok? Se não está aparecendo nada no expoente, a gente considera como sendo 1. Não é 0, tá? É 1. Então, nós temos 5 elevado a 1 multiplicando 5 elevado a 1, que multiplica 5 elevado a 1. O resultado disso vai ser 5 elevado ao cubo. Por que 5 elevado ao cubo? Como é uma multiplicação de elementos de mesma base, a gente conservou a base, mantendo ela a 5, e o seu expoente ele passou a ser 3. Por quê? Porque a base foi conservada e os expoentes se somaram. A gente tem 3 uns, né? Então, a gente tem 1, mais 1, mais 1, com mais 1. Então, o resultado disso foi 3. A nossa próxima propriedade, ela trata da divisão de potências de mesma base. Seu expoente será a diferença entre os expoentes das potências que estão sendo divididas, né? Então, o que isso aqui significa? Que se eu tenho um número qualquer sendo dividido por outro, os expoentes serão subtraídos, desde que sejam potências de mesma base. Então, a atenção de vocês tem que se voltar para isso. Quando eu tenho duas potências, no caso, a primeira 8 terços, sendo dividida por uma segunda, que nesse caso é 8 elevado a 2, a gente vai ter a subtração dos expoentes, tendo em vista que as bases são iguais. Ou seja, a gente vai conservar a base, vai manter a mesma base, e o expoente que está em cima vai ser subtraído pelo expoente que está embaixo. Então, dessa forma, nós vamos ter 8 elevado a 3 menos 2. Logo, nós vamos ter o resultado de 8 elevado a 1. Recapitulando, nós tivemos o 8 aqui, porque as bases são iguais, ou seja, nós conservamos as bases. E nós temos um 1 como resultado, tendo em vista que ele é fruto da subtração do 3, que é da potência superior, com o 2 da potência inferior, que está sendo dividida. Quinta propriedade. A quinta propriedade ela vai tratar da potência da potência. Ok? Então, quando nós temos a seguinte potência, 4 elevado a 2, dentro do parênteses, e por fora um 3. Bom, o que vocês vão fazer a partir disso vai ser o seguinte. O 2, que está dentro do parênteses, ele vai passar a multiplicar o 3 que está fora. Ou seja, quando eu tenho uma potência de uma outra potência, ou seja, um expoente elevando uma potência, eu vou ter o seguinte. 4 elevado a 2 vezes o meu 3. Ok? Dessa forma, eu vou ter 4 elevado na sexta. Bom, a sexta propriedade trata da potência cuja base é uma divisão ou um produto. O que é uma potência cuja base é uma divisão ou produto? É o seguinte. Quando eu tenho o produto entre esses dois elementos, 4 vezes 3, e ambos estão sendo elevados a 2, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso multiplicar os elementos, que nesse caso vai ser 4 vezes 3, que vai dar 12, e elevar ao quadrado. Ou eu posso fazer a multiplicação de suas potências, que vai ser o seguinte. 4 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Mas, Renato, de onde é que veio esse 4 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado? Bom, a gente não tem o produto entre o elemento 4 e o elemento 3 dentro do parênteses? Sim, nós temos. Esse elemento 4 e esse elemento 3, a multiplicação entre eles, não está sendo elevado ao produto 2? Está. Dessa forma, esse 2 aqui,
ele vai se tornar expoente de cada um desses elementos que está dentro dos parênteses. Ou seja, vai se tornar o expoente do 4, vai se tornar o expoente do 3. Tornando expoente desses elementos, nós vamos ter a multiplicação de 4 ao quadrado multiplicando 3 ao quadrado. Basicamente, isso aqui. Ok? A nossa 7ª propriedade, ela trata dos expoentes negativos. Isso aqui é uma questão bem simples. Sempre que o expoente é negativo, a gente vai inverter essa potência. Como assim inverter a potência? Primeira coisa, vamos fazer um recurso mnemônico. Tudo que é negativo dá uma reviravolta na vida. Não é assim? Para expoente negativo é a mesma coisa. Se está tendo expoente negativo, vai dar uma reviravolta na tua vida. Então o que você tem que entender é o seguinte. Se o número 8, que eu estou pegando como exemplo, está sendo elevado a menos 2, a gente vai ter o seguinte. O 8 tomando uma virada na vida dele. Dessa forma, nós vamos ter 1 sobre 8 elevado ao quadrado. Ou seja, tem um expoente com número negativo, está tendo sinal negativo, essa base ela vai virar de cabeça para baixo. Ocorreu uma coisa negativa na vida dela, virou de cabeça para baixo. Basicamente isso. Ok? Então, agora eu vou fazer um outro exemplo. Por exemplo, se nós tivermos isso aqui, 2 dividido por 3, e isso aqui tudo está sendo elevado na potência menos 3. O que vai ocorrer? A gente tem um sinal negativo também, ok? Então, deu o sinal negativo, o 2 e o 3 vão tomar um zaralho na vida deles, vão se ferrar. Então, o que vai acontecer? O 2 e o 3 vão inverter. Dessa forma, nós vamos ter o 3 no numerador e o 2 no denominador. No entanto, quando há ocorrência da mudança dessa inversão da base, o sinal negativo some do expoente e ele passa a se tornar positivo. Assim como ocorreu com o menos 2. 8 elevado a menos 2 vai ser a mesma coisa que 1 sobre 8 ao quadrado. Esse 2 aqui se tornou positivo. Ok? Recapitulando, expoente negativo toca o zaralho na vida da base. Tocando o zaralho na vida da base, ela fica invertida. Esse 2, esse expoente passa a ter o sinal trocado, a ser positivo. Ok? Meus senhores, eu fiz uma apresentação sucinta para vocês, as propriedades das potências, porque eu sei que tem muita gente que não lembra isso direito do ensino fundamental e tem dificuldade. Então, sempre que vocês depararem com um exercício e não conseguirem resolver sobre potência, volta nessa aula, olha de novo cada exemplo que vocês vão conseguir encaixar na propriedade. Lembre-se, matemática você só aprende com exercício. Faça o exercício e não conseguiu, voltem para a videoaula, veja a propriedade que você não está conseguindo resolver e a partir daí você vai conseguir ter um aprendizado mais eficiente. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.